O segredo é: não tenha medo, então somente creia, profetize. Tem coisas mortas que Deus vai trazer de volta. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma manhã abençoadíssima. Tem tudo para ser. Tenho orações muito especiais que vamos fazer aqui hoje. Mas antes de fazermos essas orações, vamos trazer a palavra, a mensagem a vocês. Quero lembrá-los que, encerrando aqui, nós teremos batismo. Hoje é dia de batismo, oportunidade que você, aqueles que ainda não desceram as águas do batismo, não fizeram essa confissão, essa entrega do Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Hoje, domingo de batismo, terminando a reunião, você pode se unir ao grupo que vai descer as águas do batismo. Então, eu sempre falo que esse é o mandamento irrevogável da nova aliança. Batismo e Santa Ceia são mandamentos irrevogáveis da nova aliança. Não tem como você dizer: eu quero ser cristão, quero ser crente, mas eu não quero descer as águas do batismo e não quero participar de Santa Ceia. Não tem jeito, né? Isso não tem como você burlar. É confissão pública. A ceia é comer da carne e beber do sangue do Senhor. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo, diz o Senhor. Então é muito sério isso. Vamos lá. Lê aqui, por gentileza. Então, aquilo que é um problema para muita gente, Jesus caminha sobre ele, anda sobre ele. Jesus tem um domínio, exemplo quando Jesus vinha caminhando sobre as águas, né, a tempestade, o vento era muito forte, e o que era um vento muito forte para os discípulos no barco, Jesus vinha tranquilamente caminhando sobre as águas, né? Então, o que mostra que ele tem o domínio sobre os problemas da nossa vida. Ele é soberano sobre toda e qualquer força da criação. Então, ele tem o domínio sobre tudo. Eu quero que você preste atenção, bastante atenção. Eu tenho orações que podem ser definidoras para muita gente aqui hoje. E eu acredito que elas serão definidoras. Eu acredito. Eu sempre falo, gente, nunca participe de um culto como mais um culto, porque eu gosto muito de algumas expressões na Bíblia. Eu tenho expressões que elas pregam para mim continuamente. Eu gosto da expressão nunca mais, e a Bíblia está repleta de nunca mais, quer dizer, nunca mais vai passar, nunca mais vai acontecer, nunca mais você vai viver coisas que você tem vivido. Eu gosto de expressões como daquele dia em diante. Daquele dia em diante mudou a história, o destino foi curado. Então, tem expressões na Bíblia que elas são realmente impactantes e definidoras, e ela tem um propósito, né? Então, eu quero que você esteja muito atento, porque eu vou trazer a mensagem e vou orar. Eu tenho orações para fazer aqui hoje, porque eu acredito que Deus, Ele quer definir muitas situações, quer curar, quer libertar, quer transformar, quer abrir portas, quer curar destinos. Eu acredito nisso. Então, eu vou começar essa leitura, Marcos 5, 21
ao 43, que diz assim, ó. Se você precisar de ajuda para encontrar na sua Bíblia, dá um sinal, o obreiro vai te ajudar, tá? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou. Diga comigo, prostrando-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Esse texto, gente, presta atenção, eu comecei falando aqui, sobre Jesus anda sobre o problema. Jesus opera o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eles vivem aqueles milagres incríveis, participam daquilo. Aí Jesus diz aos discípulos, dá a direção a eles para sair e ir para o outro lado, que ele permaneceria ainda ali. E de repente, ao sair para o outro lado, os discípulos são surpreendidos por aquela tempestade gigantesca, da qual acharam que ia morrer, mas em tudo aquilo tinha um propósito, tinha um propósito naquela experiência. Jesus caminhando sobre as águas, Pedro vive aquela experiência sobrenatural, Pedro caminha até Jesus, depois entra no barco, a tempestade cessa, chega do outro lado. Quando chega do outro lado, aí vem esse homem Jairo, que era um homem de grande importância dentro da sua comunidade, diga essa palavra comigo, um influenciador. Ele ensinava um tipo de fé, quero que você use essa palavra também, ele ensinava um tipo de fé, porque você sabe que tem tipos de fé, tem tons de fé. Então esse homem ensinava um tipo de fé. Agora, esse homem era um homem importante, ocupava uma posição relevante. Esse homem jamais iria a Jesus, ele jamais teria ido a Jesus, se realmente ele não tivesse tentado muitas coisas e chegado ao seu limite. Por quê? Porque ele era um líder da religião judaica, ele era um líder da sinagoga, ele pregava, ele ensinava, possivelmente ele tenha tentado fazer as suas orações, as suas preces, para que a sua filha fosse curada, mas não aconteceu. E aí, é muito interessante porque a fama, a influência, o conhecimento bíblico, o status, a religião, as conexões, os contatos, talvez até o dinheiro, que ele possuía, nada disso pôde resolver o problema dele. Nada disso pôde ajudá-lo naquele momento. Nada disso mudou aquela realidade, nada disso trouxe a resposta que ele precisava. Então, foi preciso que esse homem, ele se esvaziasse, que é o que precisa acontecer. Você sabe que, porque muitas pessoas, existem muitas pessoas que a última coisa, o último recurso na vida dele, quando ele não tem mais o que fazer, quando ele não tem mais aonde procurar, que ele não tem mais aonde recorrer, aí ele faz o que ele deveria ter feito em primeiro lugar, que é buscar ao Senhor Jesus, aquele que pode resolver. Então, esse homem, ele possuía tantas coisas, seu currículo era tão
preenchido, mas ele não possuía o principal, que era a fé viva ou uma fé de resultados. Diga comigo, a fé viva, fé de resultados. Ele não possuía essa fé. É como eu disse, ele pregava, ele ensinava um tipo de fé, mas ele não vivia uma fé de milagres. Ele não sabia o que era uma fé de milagres. Então, embora ele fosse uma autoridade religiosa, e eu preciso que você preste atenção, embora ele fosse uma autoridade religiosa, ele se esvaziou e teve a coragem que poucas pessoas possuem. Diga comigo, a coragem. Ele passou por cima da sua imagem. Ele passou por cima da posição que ele ocupava. Ele deixou de olhar e dizer assim: mas se eu for até Jesus, os judeus, os sacerdotes, as autoridades já estão perseguindo ele. Já estão perseguindo e procurando ocasião contra ele. Agora, se me verem com ele, isso vai dar problema. E as pessoas que eu ensino? E as pessoas que eu ensino, como é que será? Não, ele se esvaziou. Eu quero viver o meu milagre e pronto, acabou. Eu quero a minha filha curada e pronto, e acabou. Então, nós sempre falamos que há duas formas da vida de uma pessoa mudar. Duas, básicas, principais. Ou ela deixa a palavra entrar dentro dela, ela crê, por amor ela abre o coração, ou através de um forte impacto emocional. Porque o forte impacto emocional, naturalmente, deveria ser assim, né? Não é uma regra também, porque nem muitas pessoas, como a Bíblia diz, sendo moídas, elas se abrem para mudança, né? Se abrem para que a palavra produza mudança na vida dela. E no caso de Jairo, ele se abriu, né? Por ver o que Jesus estava fazendo, ele não se preocupou, diga comigo, ele não se preocupou com a sua imagem. É o que acontece hoje, muita gente está sofrendo, está no fundo do poço, justamente porque se preocupa muito mais com a imagem. O que vão falar? O que vão pensar? As pessoas que me conhecem, o que vão falar? Se me verem na igreja, se me verem buscando ao Senhor, se me verem colocando a minha fé no Senhor Jesus e fazendo isso publicamente. A fé de Jairo levou até um certo ponto, como a nossa fé nos leva, há momentos que a fé nos leva até um certo ponto, mas não foi o suficiente para ir além. Existe uma fé que nos leva até um certo ponto, mas se nós quisermos realmente ir além, nós devemos ser esticados na fé. Espera aí, eu acredito muito. Às vezes tem pessoas que dizem assim: eu estou passando por isso porque Deus quer que eu passe. Eu não acredito nisso. Muitas situações eu não acredito. Até porque a Bíblia diz e mostra muitas situações que foram revertidas e não era vontade de Deus. Inclusive morte que não era vontade de Deus e Deus restituiu, trouxe de volta porque não era a hora. Até isso, porque não era a hora. Então, às vezes a gente dá essa resposta acreditando que seja a vontade de Deus, mas na verdade é a nossa passividade, é a nossa falta de atitude e rompimento, né? Eu prefiro acreditar, Deus, eu posso mudar qualquer situação através da fé. O Senhor chega a Ezequias e diz: olha, manda Isaías ir lá e dizer: organiza a tua casa que você vai morrer. Organiza a tua casa que você vai morrer. Ele vira para o lado, ele fala a Deus, ele apresenta as suas razões a Deus, o profeta volta e diz assim: ó, Deus está dizendo que você não vai morrer, e ele está acrescentando ainda aos teus dias mais 15 anos. Tem gente que acredita que é só 15 anos, tem gente que acredita que Deus está acrescentando aos seus dias, além dos seus dias, mais 15 anos, por conta de uma oração, por conta de uma atitude de fé. Então, milagres, diga essa palavra comigo, milagres são provocados. Então preste atenção, a Bíblia é um livro repleto de milagres. Eu vou te cansar um pouquinho, tá? Eu vou te cansar um pouquinho. A criação do mundo foi um milagre criado através das palavras
do Senhor Jesus, ou de Deus Pai, e o Senhor Jesus já estava ali. Então, a criação do mundo foi através de palavras, haja, e o que não existia passava a existir. O dilúvio foi um milagre, o poder sobrenatural de Deus, inclusive o dilúvio mostrando o livramento ao povo que crê, ao povo da fé, porque Noé naquele momento foi o único que não viveu a devastação, a destruição do dilúvio, porque foi o único que creu. Então, olha o milagre. A confusão das línguas em Betel, quer dizer, o Senhor vê que o propósito está errado, então esse povo, a partir daí, com o propósito errado, daqui a pouco ninguém segura esse povo, então vou confundir as línguas, e confundiu. A destruição de Sodoma e Gomorra, dando livramento ao justo que estava lá. O justo não pereceu com os ímpios em Sodoma e Gomorra, e fogo do céu, enxofre, desceu e consumiu Sodoma e Gomorra. O nascimento de Isaac foi um milagre, porque Sara era estéril, e através do poder sobrenatural, aquela estéril gerou, e tantas outras na Bíblia. A preservação de Agar e Ismael no deserto, quando acabou a água no deserto, então, quando clamar e chorar, a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e abriu os olhos, diga essa palavra, abriu os olhos, e enxergaram a fonte. Então, olha que coisa linda, abriu os olhos e enxergaram essa fonte. Se essa fonte já estava ali, só não enxergavam, a Bíblia não diz, mas abriu os olhos e enxergou a fonte. A visão da escada de Jacó, Jacó tem uma visão de anjos subindo e descendo naquele lugar, ele entendeu como uma promessa de Deus a vida dele. Deus falou com ele que não o deixaria, enquanto não cumprisse tudo que fez, tudo que faria na vida dele, tudo que estava prometendo a ele, e ele levantou uma coluna naquele lugar. A luta de Jacó com o anjo, sendo abençoado pelo anjo. Diga comigo, a luta de Jacó com o anjo. O que ele dizia? Não te deixo enquanto... Qual é o teu nome? Então mudou o nome dele, a partir de então ele não se chama mais Jacó, mas sim Israel. Quer dizer, foi provocado, ele lutou com o anjo pela bênção, não te deixo enquanto não me abençoar. José interpretou os sonhos de Faraó, do copeiro e do padeiro, alterando o seu destino. Ele interpretou o sonho de algo que ia acontecer no mundo, ele interpretou o que viria no mundo nos próximos anos, um milagre. A sarça ardente, o Senhor se revelando a Moisés e chamando a Moisés do meio da sarça. A sarça estava em chamas, porém a sarça não se consumia. O cajado de Moisés transformado em serpente, o cajado de Moisés trazendo as 10 pragas ao Egito, o cajado de Moisés abrindo o mar vermelho, o cajado de Moisés batendo e tirando água da rocha, aonde não existia, enfim, tantos milagres como a abertura do mar vermelho e tudo mais. O maná do céu, o maná era o milagre que chegava todos os dias. O povo não tinha o que comer no deserto, mas todos os dias o Senhor mandava o pão dos céus, que o maná é chamado o pão dos céus ou pão dos anjos. Água extraída da rocha, não uma, mas 2 vezes. A coluna de fogo caminhando sobre eles no deserto, de dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Isso é um milagre. A vitória sobre os amalequitas, falamos a semana passada, uma grande vitória com Moisés no monte, com as mãos estendidas sobre o campo de batalha, sobre Josué e o exército, enquanto Moisés estava com as mãos estendidas, Israel vencendo, o povo hebreu vencendo, abaixava as mãos, perdia. Os 10 mandamentos no Monte Sinai, escrito pelo dedo de Deus. Olha aí, ó, como é que se você tirar todos os milagres da Bíblia, é um livro como outro qualquer, né? Os milagres da cordoniza, não tem carne, aí Deus diz, esse povo está reclamando de carne, eu vou mandar carne, e eles vão se intoxicar de carne, e manda aquele vento forte que vai chegando codornize, e vai quilômetros e quilômetros a 90 centímetros de altura, de tanta carne, comer até sair pelo nariz.
o castigo de Corá, Datã e Abirão, que estava lá murmurando, a terra abriu e os consumiu, os engoliu a todos. A serpente de bronze que Deus mandou construir, porque pela murmuração a serpente estava picando os homens por conta da murmuração, mas quem olhasse para a serpente que o Senhor mandou que eles olhassem, não seriam mortos pela serpente. As vestimentas e as sandálias que não se desgastavam. Já parou para pensar o que é 40 anos andando no deserto e nem as suas roupas se desgastarem, nem as suas roupas envelhecerem? Então passaram o Rio Jordão, abertura do Rio Jordão, não uma nem duas, mas mais vezes, porque Elias abriu, Eliseu abriu o Jordão, o Jordão foi parado para que Israel atravessasse, a queda das muralhas de Jericó, o sol e a lua pararam através da oração de Josué, a vitória de Gideão com os 300 valentes, o nascimento milagroso de Sansão, a força sobrenatural de Sansão, Davi e Golias, a vitória pela fé, fogo do céu desceu quando Elias clamou para que descesse fogo do céu, mas não só essa vez, desceu outras vezes. A purificação da água por Eliseu, está lá a terra que não dá nada, a terra é infrutífera, estéril, a água não é boa, é amarga. Eliseu vai lá, lança o sal na água e declara uma palavra: nunca mais haverá morte nem esterilidade. Cessou a morte e a esterilidade, a terra se tornou boa. As ursas, o juízo das ursas, quando alguns garotos foram criticar, zombar de Eliseu, e Eliseu liberou uma palavra, apareceram as ursas e devorou alguns meninos por conta daquela atitude. A multiplicação do azeite da viúva, a ressurreição do filho da sunamita. Estou cansando, tá? Eu falei que eu ia te cansar, eu já estou cansando. A cura de Naamã, o leproso Naamã que foi curado, depois de 7 mergulhos no Rio Jordão. A ascensão de Elias sendo levado numa carruagem de fogo no redemoinho. A cegueira dos círios, quando Eliseu diz: Senhor, peço que segue eles não enxergaram, os inimigos estavam diante dele procurando ele, mas não enxergava ele. Quando Eliseu conduziu eles aonde Eliseu queria, quando os inimigos se deram conta, estavam cercados. Neemias e os muros de Jerusalém reconstruídos em 52 dias. O sonho de Nabucodonosor revelado por Daniel, os amigos de Daniel na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões, o peixe grande e Jonas engolido pelo peixe, vomitado na orla, porque o Senhor deu essa ordem, o nascimento de Jesus, da virgem, a transformação da água em vinho, a cura do oficial que estava com o filho enfermo, vai e fala com Jesus, Jesus diz: teu filho não vai morrer. Quando ele chega e volta à sua casa, viu que o filho não havia morrido, estava perfeito, aí perguntou que hora que ele melhorou. 1h da tarde é quando ele estava falando com Jesus. A expulsão de demônios, o Senhor libertando pessoas de demônios, a cura do leproso, a cura do paralítico de Betsaida, a aclamação da tempestade, a multiplicação dos pães e peixes, não uma, mas 2 vezes, caminhar sobre as águas, Jesus caminhou, Pedro caminhou, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro, depois de 4 dias, a ressurreição de Jesus, o coxo, a cura do coxo por Pedro, a ressurreição de Dorcas, também por Pedro, a libertação de Pedro da prisão, a cura pelo lenço de Paulo, os aventais de Paulo, a pesca milagrosa, a pesca maravilhosa, não uma, mas 2 vezes, a cura do servo do centurião, que o centurião diz: apenas uma palavra do Senhor e o meu servo será curado lá, a expulsão dos demônios de Gadara, a cura da sogra de Pedro, a cura do homem com a mão ressequida, a cura dos 10 leprosos, a cura do cego Bartimeu, a maldição da figueira: nunca mais como alguém fruto de ti, e a figueira cegou, o castigo de Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo e morrer por uma palavra, a cura pela sombra de Pedro, a conversão de Paulo, a cura de Enéas por Pedro, a queda das correntes e a abertura da prisão por Paulo e Silas louvando, adorando, a expulsão do espírito adivinhador por Paulo, a ressurreição de Eutico, que estava assistindo um sermão
na janela, Paulo pregando, ele dormiu e caiu e morreu. Paulo foi e ressuscitou. A sobrevivência de Paulo à picada da víbora, o naufrágio ou os naufrágios de Paulo, enfim. E vá por mim. Pulei vários. Pulei muitos. Para mostrar a você que a Bíblia é um livro de milagres. Para mostrar a você que Deus é Deus de milagres. Para mostrar a você que o que Ele fez, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo. Para que nós criamos com toda a força da nossa alma, para dizer a você que não importa o que você esteja passando, não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, Deus é um Deus de milagres. É só você pegar a lista e dizer: Deus, um Deus que operou tantas coisas, um Deus que tem essa lista de milagres, e a tua palavra diz que se o Senhor fez, o Senhor faz de novo. Está entendendo? E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, diga essa palavra, porque pensava. Isso é incrível, porque tudo começa no pensamento. Pensa certo, vai fazer a coisa certa. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomera ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Quer dizer, o que eles estão dizendo? Tanta gente está tocando no Senhor, tanta gente está tocando no Senhor, tanta gente está encostando no Senhor. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Observe que o diabo tem uma estratégia para roubar anos, para roubar em todas as áreas da vida, inclusive, no caso dessa mulher, para empobrecê-la. Uma das suas táticas é minar alguém e atacar a sua saúde. Trazendo essa realidade para os dias atuais, imagine uma pessoa que, mesmo possuindo recursos, possuindo os melhores planos de saúde, tendo acesso a tratamentos incríveis, de ponta, mas ouve dos médicos: não há mais o que possamos fazer. Está cheio. Está ou não está? Tem o melhor plano de saúde, tem recurso, tem dinheiro, mas contudo, muitos escutam essa palavra: não há o que fazer. Aceite, conviva. Simplesmente se adapte. Apesar da sua condição, essa mulher mostrou uma fé extraordinária, ousada, humilde. Ela misturou-se à multidão, cheia de coragem, tocou a borda das vestes do Senhor. Se você não sabe, a coragem dessa mulher foi algo incrível, porque uma mulher nessa condição, ela não podia, ela tinha que estar afastada
ela não podia, se ela fosse, o texto não diz que ela é casada, possivelmente ela estivesse solteira, e se fosse casada, possivelmente por conta da religião, o marido tenha se afastado dela, porque ela é considerada impura. Ela não podia se aproximar, ela não tinha uma vida social, porque ela não podia estar no templo, porque ela era considerada impura. Naquela condição, ela era considerada contaminada. Então, essa mulher olhou para a sua realidade e diz: eu não vou aceitar isso. Eu acredito mesmo, você vê, mesmo se você olhar para a situação dela, o texto diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Ela lutou pela cura dela. Ela se esforçou em obter a cura dela. Agora, ela se esforçou por meios naturais, pela forma, os meios naturais. E o texto diz que ela só piorou e ainda empobreceu. Então, quando essa mulher, naquele ato de fé, mesmo há 12 anos ela está lutando contra aquele problema, 12 anos ela está buscando a sua cura, mas piorando. Quando ela ouviu falar do Senhor, ela acreditou. Quando ela ouviu falar que Jesus estava curando tanta gente, tantas coisas estavam acontecendo através de Jesus, ela acreditou e ela diz: tão somente se eu tocar, não importa o tamanho da multidão, não importa quantos estão tocando nele, eu acredito que se eu tão somente tocar, eu sei que eu serei curada. E ela fez. Ela fez. Exigiu coragem da parte dela. Exigiu ousadia da parte dela. Porque pela religião, pela lei, ela não podia se aproximar de Jesus ou de um sacerdote. Ela foi ousada. Sabe aquela pessoa que diz: eu não vou terminar assim? Sabe aquela pessoa que lá dentro ela diz assim: os meus dias não vão terminar assim? Diga: os meus dias não vão terminar assim. Não importa o que eu já fiz, não importa o quanto eu busquei, não importa o quanto eu lutei, mas eu acredito, os meus dias não vão terminar assim. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Olha, tudo no mesmo momento. A mulher toca Jesus, ela arranca a virtude de Jesus e obtém o fim de um sofrimento de 12 anos. Eu amo isso também. Diga: o fim de um sofrimento de quanto tempo? O fim de um sofrimento de 12 anos, por conta de uma atitude de fé. O fim de um sofrimento de 12 anos. Aí voltando, ela curada, volta para Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Quer dizer, piorou a situação, disseram eles. Agora, acabou. Não tem mais o que fazer. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Diga essa palavra: não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga, repita comigo: não tenha medo. Tão somente, mais uma vez, não tenha medo. Tão somente, olha que coisa incrível. Não incomode mais o mestre porque a tua filha morreu. Não incomode mais o mestre porque a tua filha acabou de morrer. Não incomode mais o mestre porque não tem mais o que possa ser feito. Não há mais o que fazer. Aí Jesus dá esse exemplo lindo e diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, virou ao dirigente da sinagoga e disse o quê? Disse o quê? E o quê? Disse o quê? O que mais? O quê? E o que mais?
Olha a palavra, não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Mas não há mais o que fazer. Se tivesse que ser feito alguma coisa, teria que ter acontecido antes. Mas agora não dá mais. Não tenha medo, tão somente creia. Não, mas é tarde demais. Não tenha medo, tão somente creia. Não, já passou da hora. Não tenha medo, tão somente creia. Não, mas não há mais o que possa ser feito. Não tenha medo, tão somente creia. Essa é a palavra. E não deixou ninguém segui-lo. Diga comigo, e não deixou ninguém segui-lo. Senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Espera aí. Vamos separar aqui. Vamos separar os grupos. Porque nós precisamos agora estar com pessoas de fé, alinhados no mesmo propósito. Vamos separar porque nós precisamos do controle da atmosfera. Que ensinamento, né? Não é todo mundo que vai com a gente. O interessante é que Jesus tinha 12 discípulos, nem foi os 12. Ele separou só 3. Tem uma mensagem para nós aqui. Separa o grupo. Controle da atmosfera. Diga essa palavra, controle da atmosfera. Sabe por quê? Porque não são todos. Há momentos que nós precisamos separar quem vai participar da nossa intimidade, quem vai participar de coisas que não são para todos. Não são. Se você quiser, eu te dou uma lista das pessoas. Jesus tinha uma multidão de discípulos. Mas dessa multidão tinha 70 mais especiais. Dos 70 tinha 12. Dos 12 tinha 3. E dos 3 tinha 1. Mais próximo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a... Você sabe que às vezes nós somos motivo de chacota. Às vezes a fé sobrenatural, ela é motivo de críticas, de risadas, de chacotas de muita gente. Porque quando você fala algo, quando você responde por fé, quando você fala por aquilo que você acredita, e ali mostra também o quanto essas pessoas são emocionais. Estavam chorando e de repente começaram a rir. Chorando, se lamentando, pranteando e agora, de repente, rindo e zombando de Jesus, da fé de Jesus. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Muitas vezes, quando nós estamos buscando ao Senhor, acontece a mesma coisa. Recebemos notícias que as coisas pioraram, ou as coisas estão piorando, mas a palavra é a mesma para nós. Às vezes nós recebemos essa mensagem: é tarde demais, não há mais o que fazer. Mas não é. Não existe tarde demais para o Senhor.
Diga comigo, não existe tarde demais para o Senhor. Existem pessoas vivendo situações como a de Jairo. Existem pessoas vivendo hemorragias como a mulher do fluxo de sangue. Existem pessoas com problema que consomem a sua energia, a sua alegria, a sua saúde, a sua vida financeira. Existem pessoas que têm passado por situações que parece que é tarde demais, mas o Espírito Santo está dizendo para você, não tenha medo, tão somente creia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, não tenha medo, tão somente creia. Existem situações que consomem a sua vida, a sua família. Existem situações, problemas que parece que vão te consumir. Dívidas, perseguições. E a palavra para você é a mesma. Não tenha medo, tão somente creia. Você vê que essas pessoas viveram o sobrenatural, porque acreditaram, ficaram com a palavra. Acreditaram que naquilo que o Senhor Jesus disse naquele momento. Então, tem uma mensagem para nós, tem algo poderoso para nós. Eu acredito que hoje Deus vai derramar a unção de cura sobre a vida de muitas pessoas, a unção para remover coisas que aparentemente estão mortas na sua vida, como a filha de Jairo. Você vai viver o sobrenatural. Existem coisas que parece que não há o que fazer mais. Existe restituição, restauração, ressurreição. Coisas que estavam perdidas, Deus vai restaurar, vai trazer de volta. É como o vale de ossos secos, que eu não vou gastar tempo para ler o vale de ossos secos. Poderão viver esses ossos, filho do homem? Tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre ele, profetiza. E aí o texto diz, enquanto eu profetizava, o que estava fora do lugar foi se juntando, osso foi se juntando a osso, tendões foram criando tendões, foi formando a carne, veio a pele e se formou um corpo, enquanto eu profetizava. O segredo é, não tenha medo, então somente creia, profetize. Tem coisas mortas que Deus vai trazer de volta, tem restaurações, tem restituições, tem mudanças que vão acontecer. O que nós precisamos falar? Ouça a palavra. Quando Ezequiel foi profetizar, sabe como é que ele profetizou? Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Problema, ouça a palavra do Senhor. Situação, ouça a palavra do Senhor. Está entendendo? Sim ou não? Ouça a palavra do Senhor. Enfermidade, ouça a palavra do Senhor. Miséria, ouça a palavra do Senhor. Hoje é dia de mudanças. Fique em pé, por gentileza. Eu tenho orações aqui para realizar com vocês. Feche os seus olhos, por gentileza. A visão com vale de ossos secos é uma imagem de morte, desolação, desesperança, que refletiu o estado de Israel no exílio. Agora, quando o profeta começou a profetizar, observe que a palavra ela é criativa, ela é viva, ela é eficaz. E significa que declarar a palavra é um poder que realiza aquilo que anuncia. E a palavra para você é: levante-se no espírito e declare ao mundo espiritual: ouça a palavra do Senhor.
Diga essa palavra comigo, diga problema. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra. Não tem situação que Deus não possa mudar. Eu não sei o problema que você está enfrentando, e eu quero que você preste atenção. Eu vou falar uma lista, eu vou te escrever uma lista. Pode ser que o seu problema esteja, pode ser que o seu problema não esteja, mas quando eu terminar você vai fazer a mesma coisa, porque a palavra tem poder. Você vai falar com problema de saúde, seja com você, seja com um membro da tua família, seja uma situação que você esteja enfrentando na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu financeiro, nos seus negócios. É como se você dissesse: câncer, ouça a palavra do Senhor. Lepra, ouça a palavra do Senhor. Cegueira, ouça a palavra do Senhor. Paralisia, ouça a palavra do Senhor. Febre, ouça a palavra do Senhor. Hemorragia, ouça a palavra do Senhor. Surdez, mudez, ouça a palavra do Senhor. Epilepsia, ouça a palavra do Senhor. Peste, ouça a palavra do Senhor. Úlceras, ouça a palavra do Senhor. Tuberculose, ouça a palavra do Senhor. Malária, ouça a palavra do Senhor. Cólera, ouça a palavra do Senhor. Desinteria, ouça. Gastrite, ouça a palavra do Senhor. Artrite, ouça a palavra do Senhor. Edemas, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Febre, tiroide, em nome do Senhor Jesus, ouça a palavra do Senhor. Hanseníase, ouça a voz do Senhor. Diabetes, ouça a voz do Senhor. Asma, ouça a voz do Senhor. Bronquite, ouça a voz do Senhor. Pneumonia, ouça a voz do Senhor. Infarto, ouça a voz do Senhor. Hipertensão, ouça a voz do Senhor. Derrame, ouça a voz do Senhor. Anemia, ouça a voz do Senhor. Hepatite, ouça a voz do Senhor. Cirrose, ouça a voz do Senhor. Insuficiência renal, ouça a voz do Senhor. Gota, ouça a voz do Senhor. Reumatismo, ouça a voz do Senhor. Osteoporose, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Reumatismo, em nome do Senhor Jesus, ouça a voz do Senhor. Esclerose múltipla, ouça a voz do Senhor. Lúpus, ouça a voz do Senhor. Depressão, ouça a voz do Senhor. Ansiedade, ouça a voz do Senhor. Eczema pulmonar, ouça a voz do Senhor. Esquizofrenia, ouça a voz do Senhor. Promiscuidades, imoralidades, ouça a voz do Senhor. Sífilis, ouça a voz do Senhor. Gripe, ouça a voz do Senhor. Dengue, ouça a voz do Senhor. Meningite, ouça a voz do Senhor. AIDS, ouça a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu declaro: psoríase, ouça a voz do Senhor. Eczema, ouça a voz do Senhor. Alergia, ouça a voz do Senhor. Sinusite, rinite, ouça a voz do Senhor. Eu te dou uma ordem: o corpo dessa pessoa não é teu lugar, em nome do Senhor Jesus. Otite, conjuntivite, ouça a voz do Senhor. Catarata, ouça a voz do Senhor. Glaucoma, ouça a voz do Senhor. Insônia, enxaqueca, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, já vou pedir os obreiros para ir passando, vai passando pelo corredor, e se você quiser que um obreiro ore com você e vai determinar o teu milagre aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Hérnia, ouça a voz do Senhor. Cálculo renal, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Cistite, prostatite, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Endometriose, ouça a voz do Senhor. O ovário policístico, ouça a voz do Senhor. A fibromialgia, ouça a voz do Senhor. Tendinite, ouça a voz do Senhor. Bursite, artrose, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Escoliose, ouça a voz do Senhor. Parkinson, ouça a voz do Senhor. Em Alzheimer, demência, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bipolaridade, ouça a voz do Senhor. Transtornos, ouça a voz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Anorexia, ouça a voz do Senhor.
Senhor. Bulimia, ouça a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obesidade, ouça a voz do Senhor. Hipotiroidismo, ouça a voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, faringite, ouça a voz do Senhor. Laringite, ouça a voz do Senhor. Apendicite, ouça a voz do Senhor. Pancreatite, colite, ouça a voz do Senhor. Eu não sei o que está no corpo dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que está no corpo dela. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, sai do corpo dela, sai da carne dela. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que hoje é unção de milagre. É unção de milagre. Em nome de Jesus, seja qual for o problema que você estiver passando, seja qual for o problema, angústia, tristeza, depressão, ouça a voz do Senhor. Problema familiar, ouça a voz do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, portas fechadas, portas que estão fechadas, ouça a voz do Senhor. Dívidas, ouça a voz do Senhor. Sai da vida dela, sai da vida dela, sai da vida dela. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo, hoje é dia de milagres, hoje é dia de mudanças na vida dela, hoje é dia de sobrenatural, hoje é dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser, levanta a tua mão, o obreiro vai orar, o pastor vai orar com você, vai impor as mãos sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai determinar o teu milagre. Hoje é dia de cura para a tua vida. Não importa o quanto você tentou, não importa por onde você passou, não importa, em nome de Jesus, os tratamentos que você fez, não importa, mas vai acontecer. Hoje é dia de milagre, em nome do Senhor Jesus. Pede alguém para concordar com você, em nome de Jesus. Esterilidade, você quer ser, você quer gerar, você quer ter filhos, em nome de Jesus. Peça, em nome de Jesus. Eu declaro, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, o milagre, a unção de milagre. Eu declaro a unção de milagre. Eu profetizo, meu Deus. Eu declaro em nome de Jesus, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema no corpo dela, vai sair hoje. Seja qual for a situação, vai sair hoje. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo a partir de hoje. Eu profetizo a partir de hoje. Em nome de Jesus, seja livre desse problema, seja livre dessa doença, seja livre dessa enfermidade, seja livre, a partir de hoje, seja livre, em nome de Jesus, seja livre. Ouça a palavra. Cada enfermidade que eu citei o nome, cada enfermidade aí não é teu lugar, o corpo dela não é teu lugar, a carne dela não é teu lugar, não é teu lugar. Em nome de Jesus, sai do corpo dela. Em nome de Jesus, não é o teu lugar, não é o teu lugar. Sai da vida dela, sai do corpo dela. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, mudanças acontecendo aqui hoje, transformações acontecendo aqui hoje. Eu declaro, há um Deus de milagre aqui, há um Deus de milagre aqui, há uma unção de milagre aqui, há unção do sobrenatural aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai agora enfermidade, problema crônico, problema que está aí há 2, a 4, a 5, a 10, a 15, a 20, a 30 anos. Sai agora, sai agora, sai agora. Sai do corpo dela, sai da vida dela, sai do sangue dela. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, eu dou uma ordem que saia. Em nome de Jesus. Há um Deus de milagre aqui. Há um Deus de milagre aqui. Receba a unção de milagre. Toca na orla das vestes dele. Seja Jairo aqui hoje. Seja Jairo aqui hoje. Então somente creia. Não seja mais incrédulo. Então somente creia. Seja mulher do fluxo de sangue aqui hoje. Não importa quanto tempo você tentou, não importa quanto tempo você procurou, não importa quanto tempo, não importa. Receba aqui hoje, receba aqui hoje o teu milagre, receba aqui hoje o teu milagre, receba aqui hoje em nome de Jesus. Receba, 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 não importa em quantas portas você bateu, hoje é dia de milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Receba,
meus sonhos. Tem uma unção de milagre aqui para você. Vai. Passa de fileira em fileira, Senhor. Passa. Toca a orla das vestes dele agora. É o câncer, é a AIDS. Em nome do Senhor Jesus. É o problema no sangue, nas células. Receba o teu milagre aqui hoje. Receba o teu milagre aqui hoje. Hoje é dia de cura para você. Em nome do Senhor Jesus. Toca a orla das vestes dele. Ele está dizendo a você: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, seja livre do vício, seja livre da depressão, da opressão, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Aleluia. A unção de milagre aqui. 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 A unção de milagre. Operando em minha vida, eu posso ver. Aleluia. Ao Deus de milagres. Você pode dizer isso? Há um Deus de milagre aqui. A unção de milagre. A unção de milagre aqui. Hoje o milagre vai se realizar, porque a fé que eu tenho está ao Deus de milagre. Diga isso, diga. Há um Deus de milagre, é um Deus de milagre aqui, é um Deus de milagre aqui. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, vai passando fileira por fileira. Vai, Espírito Santo, vai passando. Que a unção de milagre passe. Que a unção de milagre corra. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba. Receba o teu milagre. 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 Receba. Vai se realizar, porque a fé que eu Receba. tenho está ao Deus de milagre. Receba a unção. Sinta, ela está passando. Ela está passando. A unção está passando. Pode tocar nela. Pode tocar nela. Pode tocar. Você vai viver o seu milagre. Mudanças vão acontecer aqui hoje. Transformações vão acontecer aqui hoje. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Mudanças, curas, libertações. Receba. Portas estão sendo abertas. Receba. Receba. Aleluia. Vai se realizar, porque a fé que eu tenho está no Deus de milagre. Diga, há um Deus de milagre aqui. Há um Deus. Há um Deus de milagre. Fala. Diga, a unção de milagre aqui. A unção de milagre aqui. Receba. Há um Deus de milagre. Aleluia. Operando em minha vida. Ah, ela está operando. Vai com fé. Deus de milagre aqui. A unção. De milagre aqui. Fala com fé. Hoje o milagre Fala com fé. vai se realizar. Receba ele. Porque Receba ele. a fé que eu tenho Receba ele. Receba ele. Receba ele. Ele fez uma vez, ele faz de novo. Ele está fazendo todos os dias. Aleluia. A unção, ao Deus de milagre. Aleluia. Receba.
Mudanças estão acontecendo. Em minha vida eu posso ver Há um Deus de milagre aqui. Aleluia. A unção. Receba. Hoje o milagre vai se realizar, porque a fé que eu tenho está no Deus de milagre. No mesmo espírito, sem distração, senta e só olha para mim, porque eu tenho uma coisa para fazer com você. Sem distração, nós não terminamos, continuamos no mesmo espírito, na mesma atmosfera. Mas tem coisas que Deus quer mudar. Números 23 diz: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação, o rei está no meio deles. Diga comigo: o rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Diga comigo: Deus os está trazendo do Egito. Olha que coisa linda, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como a leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Salmo 92 diz: tu aumentaste o meu poder. Diga comigo com fé, diga: tu aumentaste o meu poder como o do boi selvagem. Diga: derramaste sobre mim óleo novo. Diga comigo: unção do boi selvagem. Sabe o que significa isso? Um boi manso você põe canga nele, um boi manso você domina ele, mas um boi selvagem você não pode dominar. Um boi selvagem não pode ser controlado. Deus está dizendo: esse povo tem a força do boi selvagem, eu estou derramando a unção do boi selvagem sobre eles. Não se pode colocar a canga sobre ele, fazer andar de cabeça baixa, a canga da vergonha, a canga da humilhação, a canga da doença, a canga da miséria, a canga da derrota. Não se pode colocar em você canga. Você tem a força do boi selvagem, a unção do boi selvagem para controlar, dominar e não ser dominado. Diga: os meus olhos viram a queda dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Seus olhos verão a queda dos seus inimigos. Seus ouvidos vão escutar a derrota daqueles que se levantam contra você. Diga comigo: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Diga: plantados na casa do Senhor. Por isso que plante-se na casa do Senhor, porque você vai crescer como a palmeira, vai crescer como o cedro, plantado na casa do Senhor. Diga essa palavra: plantados. Diga: plantados. Plantados, cria raiz, porque é isso que Deus tem para você. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto. Diga comigo: mesmo na velhice darão fruto. Permanecerão viçosos e verdejantes. Olha que coisa linda. A unção para terminar os seus dias bem, a unção para terminar cheio de vigor, em nome do Senhor Jesus, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Jó 39 diz: será que o boi selvagem consentirá em servir a você?
em passar a noite nos coxos do seu curral? Você conseguirá prendê-lo com cordas em uma vala? Ele irá atrás de você arando os campos? Quer dizer, você vai botar canga em boi selvagem? Você confiará nele por causa da sua força? Ou da força que ele tem? Deixará a cargo dele o trabalho pesado que cabe a você? Pode confiar nele para recolher o seu trigo e ajuntá-lo na sua eira. Salmo 29:6 diz: ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como boi selvagem. Deuteronômio 33:17 diz: é majestoso como a primeira cria de um touro. Os seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirás nações até os confins da terra. Assim as míriades de Efraim, assim são os milhares de Manassés. Números 24, Deus o está trazendo do Egito. Diga comigo: eles têm a força do boi selvagem. Diga: devoram nações inimigas, despedaçam-lhe os ossos, com as suas flechas os atravessam. Fique em pé novamente. Deus quer, em nome do Senhor Jesus, Deus quer derramar sobre a tua vida a unção, essa unção do boi selvagem, essa unção, essa força sobrenatural que não se põe canga. A canga pode ser um problema que o diabo tenta colocar em você. A canga pode ser o passado, que o diabo domina você pelo passado. A canga que o diabo coloca pode ser uma enfermidade que até então controlava a tua vida, um problema financeiro que dominava a tua vida. A canga pode ser uma humilhação que não sai da tua vida, mas Deus está derramando sobre a tua vida a unção do touro selvagem. Esse problema não tem poder para te controlar, esse poder não tem poder para dominar você. Então eu quero que você tome posse agora, e você vai tomar posse, porque eu vou ungir você, e você vai dizer: eu não aceito mais essa canga na minha vida, eu não aceito a canga da humilhação, eu não aceito a canga da vergonha, eu não aceito. Em nome de Jesus, problemas não vão te dominar mais, problemas não vão te dominar, situações não vão te dominar. Diga em nome de Jesus: chega, miséria me dominou, problemas me dominou, enfermidade me dominou. Em nome de Jesus, a minha carne me dominou, mas não me domina mais. A partir de hoje, o medo me dominou, o medo dominou a minha vida, mas não me domina mais. Eu creio nessa unção, eu tomo posse dessa unção, eu creio nela, eu possuo ela em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus: não, você não vai ser dominado mais. Você não será dominado. Você não será dominado. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Sabe por que tentaram barrar Israel e não conseguiram? Quando diz que Deus tirou esse povo do Egito, o Egito hoje representa o mundo. Deus tirou esse povo do Egito e derramou uma unção sobre esse povo, a unção do touro selvagem, que não podiam dominá-los, não tinha como controlá-los, não tinha como barrá-los. É uma unção, é uma unção. O que acontece muitas vezes é que muitos permitem que o diabo coloque sobre ele uma canga. Sabe a canga, que é aquele que coloca a forquilha, coloca na cabeça do boi, faz ainda ele andar de cabeça baixa e vai controlando ele. As pessoas vão se tornando passivas e aceitando coisas que não deveria aceitar, porque quando se levantarem espiritualmente na fé: e eu não aceito ser dominado por esse problema, eu não aceito ser dominado por essa enfermidade, eu não aceito ser dominado pela miséria, eu não aceito ser dominado pelo medo, eu não aceito ser dominado pelo passado, eu não aceito ser dominado pelo orgulho, eu não aceito ser dominado pelo vício, eu não aceito ser dominado, eu não aceito que o diabo coloque essa canga para me manter no mesmo lugar preso. Em nome do Senhor Jesus, eu não aceito. Quando você se levanta, isso não tem poder sobre a tua vida. E é uma unção. É uma unção.
Quem vai sair daqui com a unção do touro selvagem hoje? Fala, diabo. Fala com fé, diabo. Você não coloca uma canga em mim. Eu tenho a unção do touro selvagem. Diga: eu sou imparável. Deus está na minha vida. O Espírito Santo está na minha vida. Eu não aceito a canga da vergonha, a canga da humilhação, a canga das doenças, a canga da miséria. Diga: eu não aceito. Em nome de Jesus. Há uma unção. Como nós passaríamos muito tempo para ungir vocês. Vem cá dois bispos aqui ungindo com azeite. E a única coisa que nós vamos fazer para não travar, e eu quero que você tome posse dessa unção. Se eu fosse passar todo mundo, então o que eu quero? Vocês vão vir pelo corredor e volta. Vem pelo corredor e volta. Separa outros bispos aqui também para vir, para não travar aqui. Organiza de uma forma que dê para eles vir. Venha por um lado e volta. Talvez vocês aqui vai travar. Vai ter que vir e voltar pelo mesmo. Depois vai lá no terceiro, na quarta ala também. Vai lá, que aí não trava lá. E o outro fica aqui, que aí não trava aqui. Vocês que estão aqui, vocês vêm pelo meio e retorna pela a lateral. Vem para tomar posse dessa unção. Eu recebo a unção do touro selvagem. Chega. O diabo não põe canga em mim. Pode vir. O diabo não põe canga em mim. O diabo não domina mais a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Diga: eu tomo posse dessa unção. A unção do touro selvagem. A unção. Não, o problema não me domina mais. A vergonha não me domina. A miséria não me domina. A doença. Você vai dizer o que não vai te dominar mais. O que não tem mais controle sobre a tua vida. O que não tem mais poder de domínio sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Chega. Em nome do Senhor Jesus. Chega. Tem uma unção para você aqui hoje, para mudar. Que muda no mundo espiritual. Que muda a atmosfera. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse dela. Toma posse dela. Preciso de dois aqui ungindo, ó. Dois. Tem que ser dois aqui, ó. Para um lado, outro pro outro. Um para um lado, outro pro outro. Teu nome é poder, teu nome é cura, a vida traz. Um para um lado, outro pro outro, isso. Um para um lado, outro pro outro. Isso. Receba essa unção. Chega do diabo colocar canga em você. Chega do diabo te dominar. Chega de um problema ter domínio sobre a tua vida. Chega e diga: eu estou tomando posse hoje da mudança. Estou tomando posse hoje da libertação na minha vida. Estou tomando posse hoje de uma unção nova, de um espírito novo. Eu estou tomando posse aqui hoje. Feche seus olhos, por gentileza. Você tem a unção. Eu vou repetir para você. Tu aumentaste o meu poder como do boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo novo. Significa uma unção nova. Diga: os meus olhos verão a queda dos meus inimigos. E esses inimigos são os problemas. Os meus ouvidos, diga comigo, escutarão a derrota dos ímpios que se levantaram contra mim. Diga: o justo florescerão como a palmeira. Diga: eu florescerei como a palmeira. Crescerei como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Diga: eu florescerei nos átrios do meu Deus. Tem mais para você. Mesmo na sua velhice darão fruto. Diga: eu vou dar fruto até na velhice. Diga: permanecerei viçoso
e verdejante, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Toma posse dessa unção. O diabo não pode colocar cangue em você. Não, o diabo não pode. Saia daqui como esse touro selvagem, indomável, que não se controla, que não põe cabresto nele, que não põe canga nele, e diz: você vai fazer o que eu quiser, você vai se sujeitar ao que eu quiser. Não, só me sujeita a Deus. O problema, eu não me sujeito a você, eu não me rendo a você. Eu quero que você agora, você recebeu a unção sobre você, e eu quero que você, seja a sua casa, seja a sua empresa, seja o seu trabalho, ou um familiar, ou um lugar que Deus precisa mover, alguém que Deus precisa tocar, você vai estender as mãos na direção desse lugar, você vai falar o nome, vai dizer: ouça a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, porque a bênção do Senhor está sendo derramada sobre esse lugar. Ouça a palavra do Senhor, porque mudanças acontecerão neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Diga a tua empresa, é o teu negócio, é a tua casa, é a tua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É uma causa da justiça, é um promotor, é um juiz que Deus precisa tocar. Diga a ele: ouça a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor. São pessoas que Deus precisa tocar o coração. Diga: ouça a palavra do Senhor, ouça. Vai lá, Senhor, envia a tua unção, meu Deus, envia a tua unção, porque uma reviravolta vai acontecer naquele lugar. Envia a tua unção, porque uma reviravolta vai acontecer naquele lugar. Envia a tua unção, Senhor, envia a tua unção, envia a tua unção, envia a tua unção, porque uma reviravolta vai acontecer naquele lugar. Envia a tua unção, porque uma verdadeira reviravolta vai acontecer naquele lugar. Em nome de Jesus. Envia a tua unção. Envia a tua unção, Senhor. Envia a tua unção, porque uma reviravolta vai acontecer naquele lugar. Envia a tua unção. Seja abençoado. Eu declaro a unção fluindo para aquele lugar, e mudanças acontecendo aonde você está orando agora. O sobrenatural se movendo, o sobrenatural se curvando diante de você. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu declaro. Recebe a cura, recebe a unção. Receba. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E só para fechar, porque a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O que for concordado aqui na terra será concordado nos céus. Eu quero que você, nesse momento, tanto você pode concordar com um familiar, mas eu não quero que você faça só isso. Eu quero que você procure alguém, abençoe e diga assim: eu quero concordar com as suas vitórias. Eu estou esperando vitória e eu quero concordar com as suas. Eu quero profetizar vitórias na sua vida. Você vai sair daqui hoje para viver um novo tempo na sua vida. Você vai sair daqui hoje para viver uma nova temporada de bênçãos na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pode fazer isso agora. Declara na vida de alguém que o Espírito Santo vai declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. É um novo tempo de bênçãos para nós. O sobrenatural se curva. O sobrenatural se curva. Isso. É um novo tempo. É um novo tempo. Eu profetizo, Senhor. As concordâncias estão sendo feitas aqui hoje, Senhor. As concordâncias estão sendo feitas aqui hoje, Senhor. As concordâncias estão sendo feitas aqui hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Honra a nossa fé, Senhor. Há um mover de milagres aqui. Há um mover do sobrenatural aqui. Há um mover de transformações aqui. Há um mover.
Aleluia. te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Quero declarar sobre a tua vida. Meu Deus, Quero profetizar sobre a tua vida. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Profetizar sobre a tua vida. Meu Deus, este é Eu quero declarar sobre a tua vida. Que seja um domingo de transformações sobrenaturais. dos corações. Eu quero declarar que seja um domingo de um mover sobrenatural. Te adorarei. Eu quero declarar que seja um domingo que fique marcado como um divisor. Te adorarei. Um domingo que é um divisor. Te adorarei. Um domingo que é um divisor. Aqui, restaurando os corações. Que esse seja um domingo. Te adorarei. Te adorarei. Lindo. Lindo. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Completa a obra, Senhor. Completa a obra, Senhor. Deus de milagres, Completa a obra, Senhor. caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Move, Senhor. Move, Senhor. Eu posso sentir a unção do sobrenatural aqui, Senhor. Eu posso sentir a unção do sobrenatural aqui. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Aleluia. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia. Aleluia. Enxuga as lágrimas. Seja abençoado aqui hoje. Hoje destinos estão sendo curados. Hoje a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Há um grande mover aqui. Aleluia. Enxuga as lágrimas, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres. Você pode dizer isso? Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o meu Deus. Show. Glória a Deus. Louvado, adorado, glorificado seja o teu nome. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Acredite em milagres, porque Ele continua operando milagres. Acredite em milagres, porque Ele continua movendo o sobrenatural. Este é quem tu és. 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 Levante as suas mãos.
Hoje é dia de milagres na sua vida, hoje é dia de mudanças. Hoje é dia que o jugo é quebrado. O jugo da servidão, o jugo da vergonha, o jugo da humilhação. Hoje é o dia que se tinha uma canga sobre você, Deus está retirando essa canga. Você não pode ser dominado mais. Em nome de Jesus, o diabo não pode colocar uma canga de problemas, uma canga de vergonha, de medo, de humilhações. Ele não pode colocar uma canga da enfermidade, da miséria, das dívidas, travando a tua vida, travando os teus caminhos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, receba a unção de milagre na sua vida, a unção do sobrenatural sobre a tua vida. Saia daqui para viver um novo tempo, saia daqui para viver coisas novas, saia daqui para viver o sobrenatural, porque Deus está movendo o sobrenatural na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, saia daqui para viver uma unção de fluidez sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida. Saia daqui fortalecido, revestido, cheio de coragem, cheio de ousadia. Em nome do Senhor Jesus, com as tuas forças renovadas, com as tuas energias renovadas. Saia daqui cheio de vigor. Saia daqui em nome de Jesus para florescer como a palmeira. Saia daqui em nome do Senhor Jesus para crescer, para prosperar. Saia daqui para viver uma vida incrível, plena, que é o que Deus tem para você. Saia daqui para viver um novo tempo. É o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.